Olá pessoal, professor Federico novamente, estamos aqui na nossa terceira aula e hoje a gente vai falar sobre cargas trifásicas. Além da carga trifásica, já ver como é que a gente resolve alguns circuitos tradicionais de trifásicos e vamos entender também a conversão aí entre uma carga delta e uma carga estrela. A gente vai entender isso aí, beleza? Vamos lá, vamos primeiro ver como é que a gente resolve, como é que a gente pode resolver, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para resolver alguns circuitinhos tradicionais aí do sistema trifásico. Vamos começar pelo mais simples. O mais simples seria o que? Seria uma fonte trifásica, um gerador elementar trifásico fechado em estrela com disponibilidade do cabo de neutro, conectada também a uma carga estrela que também tem acesso ao neutro. Então vai ficar um circuitinho simples e esse circuitinho sim pode ser resolvido de diversas formas. Uma forma de resolver esse circuitinho aí é através do método dos ramos. Eu posso aí pela lei de Kirchhoff das tensões fazer várias equações aí e montar um sistema linear onde as variáveis vão ser as correntes da linha, que são exatamente iguais às correntes de fase, tanto no gerador quanto na carga. Isso aí me daria um sisteminha com 3 equações aí. Naturalmente eu fecharia a lei de Kirchhoff das tensões usando o conector de neutro, fica mais fácil se vocês fizerem assim. E aí eu teria um sisteminha com 3 equações, 3 incógnitas, resolvo o sistema, vou achar as correntes de linha. Com as correntes de linha eu acho aquelas tensões que me convier e vou saber naturalmente as tensões. Na verdade você já sabe as tensões, porque a tensão de fase por o elemento de fase de geração estar em paralelo com o elemento de fase da carga, a tensão da geração é igual a tensão de fase da carga. Então é lei de Ohm, tensão por corrente, tensão por impedância você acha a corrente. Então esse circuitinho é muito fácil, então dá para fazer até mais fácil. Tensão de fase por impedância vai te dar a corrente de fase, que é igual a corrente de linha, ok? Bom, e vocês vão perceber o seguinte, vocês vão perceber que esse resultado dessa corrente A, essa corrente B, essa corrente C aí, se somar elas não é a corrente de neutro, você vai ver que retorna lá pelo neutro. E você vai ver também que quando você soma isso, a corrente de neutro dá zero. Então a gente pode concluir o quê? Que esse tipo de circuito, a corrente de neutro vai ser sempre igual a zero. Se eu tiver um circuito equilibrado, a corrente de neutro sempre vai ser igual a zero. E ponto. Ok? Bom, então vamos tirar agora esse neutro mudando um pouquinho esse circuito. Vamos deixar agora o circuito sem o conector de neutro. É o mesmo circuito, estrela na geração, estrela na carga. Só que agora sem o ponto de neutro. Bom, mudou alguma coisa? Não, por quê? Porque o fato de existir ou não um cabo ali conectando aqueles dois pontos não muda a condição de corrente igual a zero passando por ele. Passando corrente ou não passando corrente faz diferença se ele existe ou não? Então sim, um circuitinho estrela-estrela sem neutro equilibrado é exatamente igual, a solução vai dar no mesmo. Ah, pessoal, mas eu fechei lá as malhas ali para montar as equações pelo condutor de neutro e agora não tem mais. Bom, aí você tem que tomar um cuidadinho. Se for resolver pelo método dos ramos, você não vai conseguir fazer isso aí facilmente, porque se você fechar ali a lei de Kirchhoff entre as fases A, B, AC e BC, vai chegar num sisteminha indeterminado, porque são equações linearmente dependentes. Você vai ter que adicionar uma outra equação, substituir uma equação nesse sisteminha seu de 3 equações aí, para que isso aí não fique indeterminado. O que seria qual? A mais B mais C é igual a zero. Substitui essa equação lá no seu sisteminha, você vai ter a solução do seu problema também do mesmo jeito. Ok? Então dá para fazer do jeito fácil, dá para fazer do jeito difícil. Então tá, já aprendemos o estrela-estrela com neutro, sem neutro, e agora eu vou adicionar uma pimentinha nele aí. Vou adicionar uma impedância, o que liga o gerador à carga. Essa impedânciazinha aí simula ou emula o que acontece na vida real. Na vida real a geração está longe da carga, então você tem aí as linhas de transmissão, você tem um elemento de transmissão, um elemento de distribuição que faz esse papel. Bom, mas onde é que aumenta o grau de dificuldade? O grau de dificuldade aumenta porque você vai ter que somar essa impedância que está em série com a impedância da carga e fazer a conta com a impedância equivalente, que seria a soma dessas duas, e resolve do mesmo jeito que o primeiro caso que eu mostrei para vocês. Só isso, não é difícil, ok? Vai sempre, por estar em série, você vai somar as impedâncias. Então é um caso muito simples, beleza?
Bom, entendido esses casos, vamos para o caso delta-delta. O que seria o caso delta-delta? Geração conectada em delta e estrela, a carga conectada em delta. Ok? Bom, como é que eu resolveria isso aí? Se você olhar o circuito, você percebe que a tensão de fase é igual a tensão de linha e que também é igual a tensão de fase lá na carga. Então, o circuito fica muito fácil de resolver. Por quê? Porque eu só fazer a conta através da lei de Ohm das correntes de fase lá no delta da carga. Então, rapidamente, por lei de Ohm, você vai achar a corrente que passa no elemento de fase da carga. Conhecidas as três correntes de fase na carga, eu consigo calcular pela lei de Kirchhoff das correntes naquele nó ali das cargas, os nós A, B, C da carga, eu consigo calcular a corrente de linha, e A, e B e C. E vocês vão ver que vai aparecer o que? Uma corrente raiz de 3 vezes maior do que aquelas correntes de fase. O ângulo mais ou menos 30 vai depender do fechamento. Então também é muito facinho de fazer. Ah, eu gostaria de fazer método dos ramos ou método das malhas. Vai lá, dá para fazer também, mas vai te dar mais trabalho, ok? Mas sai também, ok? Bom, entendido delta-delta, agora vamos entender aí um outro exemplo. Por exemplo, o estrela-delta. Qual que seria a diferença do anterior que eu falei para vocês? Ao invés de eu poder afirmar que a tensão de fase da geração é igual à da fase da... Agora eu não posso mais fazer isso. Então sim, nesse caso eu tenho que fazer um método de análise um pouco mais elaborado. Por exemplo, o método das malhas. Eu defino aí 3 malhazinhas aí, a corrente 1, e 2 e 3. Aplico o método da malha, né, montando as 3 equações, e aí naturalmente vou achar as correntes de malha. Com essas correntes de malha eu vou e substituo essa corrente de malha pelas correntes de ramo. Por exemplo, nesse meu exemplinho, o IA é igual a I1, o IB é igual a I2 menos I1 e o IC é igual a menos I2. Se eu tenho I1, I2 e 3, acabou, eu tenho a solução do meu problema. E a mesma coisa vale para outro tipo, que é, se eu falei estrela delta, existe outro tipo, delta estrela, dá para fazer a mesma coisa, ok? E aí vocês vão ver que as relações de raiz de 3, tensão de linha, tensão de fase, vai acontecer igual eu expliquei na aula passada, ok? Bom, e por último aí, seria esses 2 circuitinhos agora com uma impedância ligando a geração na carga, tanto esses quanto o delta-delta. Você vê que não fica tão fácil de fazer isso. Lógico, eu teria que resolver por um método de análise, por exemplo, o método dos ramos ou o método das malhas, até mesmo o método dos nós. Mas vai aparecer um elementinho a mais multiplicando aí as equações. Resolve, mas não seria a melhor solução. Uma solução prática para se fazer isso é fazer a conversão de carga. Fazer uma carga que está fechada em delta, substituir ela por uma carga estrela equivalente, que tem a mesma função e a mesma dissipação de potência do que a original. Isso é possível de se fazer, ok? Tanto para estrela delta quanto delta para estrela. Bom, e como isso é feito? Como é que eu consigo fazer um equivalente desse? Para fazer essa equivalência é interessante entender da seguinte forma. Vamos pegar primeiro o terminal A e B. Se eu aplicar uma tensãozinha ali, concorda, vai circular uma corrente nesse circuito delta, deixando o conector ser liberado. Bom, essa corrente vai circular por uma impedância e pelo paralelo das outras duas que estão em série. Conseguem ver isso? Ou seja, ZAB fica em paralelo com ZBC e ZCA que estão em série. Ok? Bom, tenta imaginar agora uma estrela com essa mesma aplicação, aplicando tensão no terminal A e B e passando uma mesma corrente aí. Concorda comigo que essa corrente vai fluir entre essa impedância equivalente A em série com a impedância equivalente B? A impedância equivalente C fica voando, porque não passa a corrente ali. E aí eu posso afirmar o quê? Que esse ZA mais ZB equivalente aí é igual ao paralelo de ZAB em série, um paralelo de AB com o equivalente ZBC mais ZCA. Isso não é uma equação. Eu posso repetir esse mesmo procedimento, ao invés de terminal A e B, eu faço BC e CA. Eu vou ter 3 equações. Arranjando rapidamente as equações aí, eu consigo chegar nas relações que estão aparecendo para vocês aí. Essas equações vêm desse tipo de análise. E aí vocês conseguem perceber o seguinte, que você tendo as informações das impedâncias, tanto numa carga delta, você consegue chegar no equivalente estrela, que vai dissipar a mesma potência e vai dar as mesmas relações de tensão.
recorrente, ou se você tem uma carga estrela, você pode chegar num delta equivalente para chegar na mesma relação. O que eu quero dizer com isso? Isso funciona para carga desequilibrada. Qualquer valor de impedância aí funcionaria. Isso aí vale para qualquer tipo de carga. Mas eu posso fazer alguma afirmação aqui em relação a cargas equilibradas. Concorda que cargas equilibradas, as impedâncias vão ser todas iguais? Ou seja, todas as impedâncias em torno do delta ali vão ser iguais? Ou todas as impedâncias de uma conexão estrela seriam iguais? E aí aparece por essas equações algumas relaçõezinhas diretas. Por exemplo, um equivalente estrela de uma conexão delta, ela fica 1/3 do valor. É só fazer a continha aí, vocês vão ver, substituindo a equação, vocês vão perceber isso. Ou seja, para que eu tenha uma estrela equivalente a um circuito delta, eu tenho que colocar uma impedância ali de 1/3 do valor. E vice-versa, se eu quiser um delta equivalentando uma estrela, esse meu delta tem que ter uma impedância de 3 vezes o valor da impedância do estrela. Então é assim que é feito, tá, pessoal? Bom, até a próxima aula. Um grande abraço, viu?